Hebreus 11, verso 6. Vamos lá, 1, 2 e... De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Pai querido, a glória é tua, o reino é teu, o senhorio também é do Senhor. Nessa noite, que a tua palavra nos leve a uma dimensão de adoração, nos leve a uma dimensão de servir, uma dimensão que agrada a ti, ó Deus. Que a tua palavra se cumpra em nossas vidas e possamos crescer no conhecimento do Senhor. É o que eu te peço para a minha vida, para toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Por que razão, motivo, circunstância, vale a pena viver nessa vida? Boa pergunta, né? Alguém se habilita a ser o primeiro? Por que motivo, razão, circunstâncias, vale a pena estar vivo? Vale a pena viver? Vale a pena viver para ver seu time do coração ser campeão? Vale a pena viver, né, para poder usar aquele vestido, para poder, sei lá, por qual motivo vale a pena viver? Me ajuda. Tenho uma noite toda aqui com vocês, tranquilo. Vamos lá? Vale a pena viver pelo trabalho? Vale a pena viver pela família? Mães, vale a pena viver pelos filhos? Oh, isso vale. Filhos, vale a pena viver pelos pais? Mas por que motivo vale a pena viver, gente? Me ajudem, hoje eu estou assim, né? Alguém levantou a mão no fundo? Não, né? Está só recolher as mãos. Então tudo bem. Já não é uma pergunta fácil de responder, não é verdade? Pelo qual motivo vale a pena viver? Pelo qual motivo vale a pena estar vivo? Por qual é a razão que você se levanta todos os dias e desce da sua cama? O que te motiva? O que é o gás, seu combustível? Você levanta de manhã e aí olha para o céu e fala, vou voltar para a cama. Uma vez eu cheguei no trabalho e disse assim, hoje acordei com vontade de trabalhar. O cara, o que você pensou? Eu virei para o canto e esperei essa vontade passar. Porque, passa logo hoje. Quarta-feira é um dia bom para isso, para deixar a vontade passar de trabalhar. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês também é o título da mensagem de hoje. Pelo que vale a pena morrer nesse mundo? Se já estava doendo a primeira, a segunda então machucou, né? Se as razões que fazem a importância de viver nessa vida já são assim, se você for pesar na balança, agindo por moral, por ética, por critérios superiores, já não é muito fácil, é verdade. Se a gente afunilar então e perguntar, por que vale morrer nessa vida? Quais são as razões que vale a pena dar à sua vida? Você pode me responder isso? Dona Maria, senhora tão pacata, né, discreta aí, vale a pena morrer por alguma coisa nesse mundo? Pelos seus filhos, vale? Tem um aqui, tá? Cuidado, porque a senhora vai responder que tem um aqui te ouvindo, né? Depois você vai para a de cura, demora. Mães, vale a pena? Você morrer pelos seus filhos, mães? Espero não ouvir. Tem uns que não valem não, misericórdia, né? Vale a pena morrer pelo seu trabalho? Vale a pena morrer pelo seu pastor? Vale a pena morrer, né? Vale a pena morrer por Jesus, a Dona Maria. Mas se alguém entrar aqui agora e falar assim, quem negar Jesus pode ir embora, quem negar vai morrer, né? O último que apaga a luz, né? Misericórdia. Mas eu quero falar aqui com vocês a respeito do capítulo 11 de Hebreus. Tradicionalmente,
esse texto é conhecido como os heróis da fé, porque falam a respeito de alguns personagens bíblicos, ok? Que eles foram reconhecidamente pelo autor de Hebreus colocados numa lista de nobres, de especiais, uma lista em que eles, por meio da fé, fizeram e ousaram fazer coisas que para nós hoje, humanamente falando, é extremamente difícil. Pela fé, eles foram além. Ou agora eu quero colocar uma interrogação enorme na cabeça de você que está me ouvindo. Pela fé, eles foram aquém do que eles gostariam de ir. E eu gostaria de falar com vocês que essa lista, na verdade, não é uma lista de conquistas. Não é uma lista de pessoas que adquiriram, que possuíram, que conquistaram, que venceram, no sentido de que chegaram à frente, de que levantaram um troféu, receberam uma medalha. Na verdade, essa lista, podemos dizer que é uma lista de pessoas que não amaram a própria vida em detrimento ao que eles acreditavam. Eles morreriam por aquilo que eles acreditavam. Então nós temos aqui, em Hebreus capítulo 11, uma lista de pessoas que podem nos dizer por que vale a pena morrer nesse mundo, nessa vida. Sabendo que, um gancho no Novo Testamento, Jesus Cristo diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse ganhará. Como diz a versão revista corrigida. Capítulo 11, verso de número 3. Diz assim o texto: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Não é isso que está escrito lá? Pastor, mas por que isso é importante? Não fala a respeito de ninguém, fala a respeito de como o mundo foi criado. Mas é importante que eu e você saiba e tenha profunda consciência de onde nós viemos, quem nos criou, de onde fomos originados. Existem duas vertentes que hoje permeiam a respeito da criação. A primeira das teorias, a mais aceita, é a teoria do criacionismo, que entendemos que todas as coisas que existem foram criadas por um ser superior, entendemos que é o Deus Criador, o nosso Deus que servimos. Bom, e tem a teoria do evolucionismo, que parte de que todas as coisas foram criadas a partir de um evento cósmico, de uma mistura de gases, que promoveu ali uma grande explosão, um Big Bang, e a partir daí aconteceu uma sucessão de fatos milimetricamente calculados, e foram a partir daí evoluindo e criando o mundo, as coisas que foram criadas. A pergunta que refuta totalmente essa tese da teoria do evolucionismo é: como uma coisa inanimada, sem inteligência, pode criar toda uma complexidade como é o ser humano e o mundo e as coisas que existem? Ou seja, se fomos evoluídos, como que eu posso, da matéria inanimada, evoluir para uma coisa inteligente, como é e complexa, como é o ser humano, com as estações bem definidas, com tempo, época e todas as coisas, nós entendemos assim, sendo sustentadas pela força do poder de Deus, como o grande regente do universo, como todo que sustenta o universo pela força do seu poder. Então é isso que eu preciso e você precisa compreender. Nós precisamos saber de onde nós viemos. Pastor, mas quanto isso é importante? Moisés é levantado por Deus para libertar o povo do Egito. Ele faz essa obra junto com Arão, libertam das pragas, Mar Vermelho, começam a caminhar pelo deserto. Esse povo que outrora era cativo e escravo, conhecia a Deus apenas de ouvir falar, e Deus então manda que Moisés escrevesse a história
história do povo. Um povo sem história é um povo findado à sua perdição, ao esquecimento. Muitos passam por esse mundo, poucos conseguem gravar o seu nome na história. Talvez aí você pode compreender como Deus, de forma, até podemos usar o termo sarcasticamente falando, ele omite o nome de Faraó, sendo ele o líder político e militar de maior expressão no mundo. Exemplo hoje, Barack Obama. Ele omite esses nomes e faz questão de dizer qual era o nome das duas parteiras de Moisés, o nome das duas mulheres, ou seja, para que aquele povo entenda que aquele varão que foi levantado por Deus com poder e milagres, com prodígios e sinais, saiu do meio do povo, saiu do meio deles, era um deles. Amém? Continuando, verso de número 4, capítulo de número 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ou seja, Adão e Eva geraram Abel e Caim, Caim e Abel. Então, Abel ele era um pastor de animais. Caim, ele era um agricultor. E eles então fizeram um sacrifício a Deus. Caim trouxe, das suas plantações, da sua agricultura, e Abel também trouxe. Se você fizer uma leitura rápida, você vai entender qual é o motivo para que Deus aceitasse a oferta de Abel e não aceitasse a oferta de Caim. Deus, ele era carnívoro, ele só gostava do sacrifício de animal e não de agricultura. E você vai ver aqui um dos princípios mais soberanos a respeito de oferta, e incluo aqui dízimos e ofertas, que é o texto quando diz: Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Ou seja, antes que Deus aceite a nossa oferta, Deus aceita o ofertante. Doravante, entendemos que quem santifica a oferta é o ofertante. Interessante isso, né? Ou seja, você não vale pelo que você dá, mas pelo que você é do Senhor. Ui, forte, não é? Está explicado por que o sangue de Abel fala até hoje. Porque é um sangue de justo, um sangue de alguém que se agradou de Deus e Deus se agradara dele. Então, por isso que eu sempre explico, quando você for dar a sua oferta, entrega acima de tudo o seu coração, entrega acima de tudo a sua vida, entrega acima de tudo os seus sentimentos. Ame a Deus, ame servir a Deus, e Deus vai multiplicar a sua sementeira. Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar, porque Deus, ele enxerga além. Deus, ele vai além das suas mãos. Ele vê o seu coração. Verso de número 5. Pela fé, Enoque foi isso, trasladado, não transladado, trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, para travar a língua, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Gente, olha o tanto que a coisa é linda e absurda, ou absurdamente linda. Deus olha para o caboclo e fala: eu não gosto mais de você não vai morrer não, vem para cá ficar comigo. Alguém quer isso hoje? Não. Alguém quer isso hoje? Deixar tudo isso aqui e falar: Deus, eu me leva agora. Alguém quer? Não, vamos orar, vamos continuar a palavra. Alguém quer ir para Jesus agora? Eu lembro da cara da senhora no evento de trabalho, vi naquele círculo do sol esses dias. O mundo vai acabar e eu, glória a Deus. Minha cara, tipo assim, o que é esse extraterrestre perto de mim? Mas a verdade, você, igreja, tem que entender isso. A noiva geme com dores, sofre de ansiedade, sofre pelo dia em que o noivo vem buscá-la. A igreja está desesperada
dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou seja, para vir o momento em que o que é corruptível, o corpo físico que se desgasta e as dores e junta tudo e joga fora, vai ser trocado pelo corpo incorruptível, o que é mortal pela imortalidade. E como diz Paulo na carta, salvo engano, aos Coríntios, nós veremos a Jesus como Ele realmente é, e seremos vistos como realmente somos. Isso é aleluia, tremendo, tremendo. Mas nesse homem não foi simplesmente levado, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Verso de número 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viram, e sendo tementes a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. Mais ou menos aquilo, irmãos. A loucura. O cara começa a fazer uma arca no meio do nada. Começa a construir um barco no meio do nada. Apenas crendo contra a esperança na promessa e na palavra de Deus sobre sua vida. Vai chover. A chuva vai cair. E quando chover, vai inundar tudo. Quantas pessoas não passaram e chacoteavam, riam, zombavam de Noé? Eu quero agora pegar esse texto e vir para o Novo Testamento, quando diz Jesus, dá o testemunho de Noé, diz, muitos naquela época casavam e davam-se casamentos, e de repente veio a chuva. Assim também será a vinda do Filho do Homem, assim também será a vinda do Filho de Deus. Nós, igualmente a Noé, também somos zombados, também somos tidos por idólatras, por pessoas que creem que somos loucos, iludidas, pessoas que são enganadas. E nós estamos aqui não construindo um barco, mas tentando reconstruir as nossas vidas no Senhor, a fim de que salvemos não apenas nós, mas também a nossa família, amém? Como Noé, o barco não apenas salvou Noé, salvou a sua casa. Nós, a nossa casa, em nome de Jesus, serviremos o Senhor, para a glória de Deus. Né? Esse barquinho aqui é pequeno, mas eu ponho nas costas, e vamos ver que em nome de Jesus a gente leva todo mundo. Brincadeiras à parte, mas essa é uma promessa viva de Deus para as nossas vidas. Verso de número 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar. A fim de ir para um lugar, e vou repetir mais uma vez, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. O chamado de Deus para Abraão é: vai para uma terra que ainda te mostrarei. Ou seja, vamos ali aonde? Vamos chegar lá, eu te conto. Mais ou menos assim. Abraão, ele creu nesse chamado de Deus. Eu quero, por fim, pular essa parte do verso 22 e ir para o verso 24, onde diz: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, sobrinho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Verso de número 24, letra 5. Moisés, ele foi criado no palácio do Egito. Ele foi criado nas regalias do Egito. Moisés foi criado e foi instruído em toda a ciência, em todo o conhecimento, bebendo e comendo de todas as iguarias, por assim dizer, do império do Egito. No entanto, ele preferiu, loucamente, insanamente, ser maltratado junto aos escravos, ser contado com escravos, do que ser contado com o sobrinho do faraó, com o filho da filha de Faraó, por causa de prazeres ou pecado transitório, como diz o texto. E resumindo esse testemunho, verso de número 32, diz assim: que mais direi?
Certamente me faltará o tempo necessário, isso é uma verdade, para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam um fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga de exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltrataram. Verso 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos ângulos da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Verso 38, homens dos quais o mundo não era digno, homens dos quais o mundo não era digno, mas homens dos quais e mulheres tinham isso muito certo no coração. Eles sabiam pelo que vale a pena morrer. Eles sabiam ainda pelo que vale a pena viver. Eles sabiam quem eles eram, de onde eles vieram e aonde eles queriam chegar. A vida desses homens poderia não ter paz, poderia não ter, como eu posso dizer, ao contrário de flagelos, poderia não ter segurança, mas o coração desses homens, dessas mulheres, queimava o amor de Deus. Homens que tinham acesso direto a Deus, homens que falavam, mulheres que falavam, e Deus não apenas ouvia, Deus respondia às suas orações. Homens e mulheres que sabiam pelo que vale a pena viver, e ainda mais, pelo que vale a pena morrer nesse mundo. Em contrapartida, trazendo para uma realidade não muito distante, ao qual todos nós somos chamados a servir a Jesus. E quando nós somos chamados para servir o Senhor Jesus, uma das primeiras coisas que Jesus quer que eu e você entenda, é que você não está aqui por acaso. É que você não foi lançado, como você lança dados da sorte. Você está aqui porque existe um propósito. Você está aqui hoje porque você foi escolhido. Você está aqui hoje porque Deus te amou, te tirou das trevas, trouxe para a sua maravilhosa luz, te deu esperança, te deu sonhos, te deu propósitos, e Deus hoje está querendo restaurar a direção da sua vida. Dizendo para você, não vive essa vida desnorteada, sem norte, sem direção. Existe um evangelho a ser pregado, existe um nome a ser dito, existe um nome de Jesus a ser proclamado. Existe nesse mundo algo pelo que vale a pena viver, e ainda mais, existe algo pelo que vale a pena morrer.